Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Quantos encontraram podem dizer amém? Assim diz a palavra do nosso Deus, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para entender tanto o bem quanto o mal. Você diz amém? Tome vosso assento, por favor, e me empreste alguns minutos de sua mais que preciosa atenção. Meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus é completamente desconhecido. Aqueles que atribuem a escritura desta belíssima carta ao apóstolo Paulo. Todavia, uma análise mais aprofundada de tudo que envolve essas escrituras, percebemos que não se trata do amado, estimado apóstolo Paulo, mas compreendemos que o escritor aos Hebreus estava preocupado com alguns costumes que estavam sendo introduzidos no meio do povo de Deus. Aquele povo judeu que tinha se convertido ao cristianismo, que tinham deixado para trás toda a lei de Moisés e que agora estavam vivendo na era da graça. Eles estavam sendo aliciados por alguns falsos profetas que se introduziram no meio do povo, e eles eram levados a acreditar que a vivência do passado era melhor que a vivência do presente, ou seja, acreditar que viver debaixo da lei trazia mais benefícios do que viver debaixo da graça. Acreditar que Moisés, primeiro legislador, era superior ao último legislador, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. O escritor aos Hebreus irá nesta carta fazer uma apologética, ou seja, ele irá defender a fé que uma vez foi dada aos santos, e ele irá mostrar por A mais B que tudo na nova aliança é superior à antiga aliança. Ele irá mostrar que Jesus é melhor, é maior, é superior a todos aqueles que vieram antes dele e aqueles que viriam em épocas posteriores, ou seja, depois do seu aparecimento em carne. E este escritor já começa falando no capítulo 1, a partir do versículo 1, que Jesus é um profeta superior aos profetas do Antigo Testamento.
Diz o escritor aos Hebreus: Deus falou-nos antigamente por meio dos seus profetas, mas nesses últimos dias tem nos falado por meio de seu Filho Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está anunciando que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Eliseu, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que Isaías, Jesus é maior que Ezequiel, Jesus é maior que Sofonias, Jesus é maior do que Ageu, Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que Miqueias, Jesus está acima de todos os profetas do passado e de todos aqueles que viriam após ele, para confirmar no livro ou Evangelho, escrito por Lucas, médico amado, nós veremos este Jesus em carne dizer que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele era a voz que clamava no deserto, e este João, que Jesus chamou de o maior profeta dos nascidos de mulher, além dele, certo dia, indagado sobre ser ele o Messias enviado, aquele que haveria de vir, João disse: não, eu não sou o Messias, mas aquele que veio após mim é antes de mim. Ele é maior do que ele é superior a mim, ele é aquele que eu não tenho dignidade nem para abaixar e desatar a correia de suas sandálias, pois eu vos batizo com água visando o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o maior de todos os profetas. Eu acho ridículo que existe hoje na igreja atual uma disputa de egos que já existia na época da igreja primitiva. Alguns diziam: eu prefiro ouvir Paulo pregando. Outros diziam: eu prefiro ouvir Apolo pregando. Outros diziam: eu prefiro ouvir Pedro pregando. E Paulo diz: mas quem é Apolo? Quem sou eu? Quem é Pedro? Se não simples pregadores da palavra de Deus. Pois um rega, um semeia, mas é Deus que dá o crescimento. Sabe o que Paulo estava dizendo? Maior na casa de Deus não é profeta Deus, não é pastor, não é presbítero, não é evangelista, não é missionária, não é bispo, não é diácono, não é quem fala bem hebraico, não é quem fala bem grego, não é quem fala bem português, não é quem fala bem mandarim, não é quem fala bem o espanhol, não, aquele que há mais de 2.000 anos atrás abriu a boca e disse: está consumado. Pai, nas suas mãos entrega o meu espírito. Você está comigo nesta palavra. Levante a mão aí, por gentileza, frente, e me permita revelar sobre a tua vida uma palavra sobrenatural. Pois este Jesus, que esteve sobre a terra, que é maior do que todos os profetas, ele nos anuncia a seguinte coisa: e há de ser que vocês poderão operar milagres maiores do que os meus. Receba a autoridade do alto da
cabeça, a planta dos pés, para profetizar cura, para profetizar prosperidade, para profetizar milagre, para profetizar porta aberta, para profetizar vida. Jesus é superior aos profetas da antiga aliança e os profetas que viriam após a antiga aliança. O escritor aos Hebreus continua a sua defesa da fé, mostrando-nos que tal superioridade de Cristo não para apenas neste grupo, chamado grupo dos profetas. A Bíblia diz, no versículo de número 4 ao 5 deste capítulo 1, que Jesus é superior aos anjos. Os anjos, na Bíblia Sagrada, são conhecidos como aqueles que guardam o povo de Deus. Todavia, estes anjos que não são onipresentes, esses anjos que não são oniscientes, esses anjos que não são onipotentes, eles também podem falhar nas suas missões. Eu lembro de Daniel, que teve uma visão dos altos céus, e ele procurou nas Escrituras entender o que Deus estava lhe transmitindo. Todavia, a Bíblia diz que Deus havia enviado o anjo Gabriel para que entregasse a mensagem ao seu filho Daniel, mas os demônios, a Bíblia chama de príncipe da Pérsia, é uma potestade, é um demônio, impediu esse anjo de trazer a mensagem para Daniel. Mas Jesus, por ser superior aos anjos, ninguém conseguiu paralisar a sua voz e a sua mensagem. Diz a Bíblia que certo dia os religiosos enviaram 2 homens acompanhados de uma grande tropa para que depois da pregação de Jesus pudessem prendê-lo e levá-lo para a prisão. E lá vai a tropa para prender Jesus. Chegando lá, acontecia um culto pentecostal. E Jesus estava pela palavra, ele falava com ousadia, ele falava com sabedoria, e os homens se foram prendendo. De repente estavam dizendo glória a Deus, de repente estavam dizendo aleluia, de repente estavam dizendo bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles disseram não, depois da pregação nós iremos voar sobre ele, o prenderemos e o capturaremos. Mas a Bíblia diz que Jesus terminou de pregar, passou na frente deles, pois a consumou, e eles não deram mão de Jesus, não prenderam-no, e voltaram eles pelo caminho, começando a cercar da pregação de Jesus. E quando chegaram aos seus superiores, levantaram os superiores, e aí prenderam o pau de Jesus o Nazareno, e aí bagunçaram com o culto, então Jesus o Nazareno, e aí impediram Jesus de praticar a sua obra. Eles responderam dizendo não, porque nós nunca vimos nenhum homem falar como ele fala, nós nunca vimos nenhum homem discursar como ele discursa, nós nunca vimos nenhum homem olhar semelhante a mulher dele, com um toque parecido com o toque dele. Jesus, ninguém para, impediu o anjo Gabriel, mas não paralisaram Jesus, armaram espadas para pegá-lo e não conseguiram. Certo dia, uma grande multidão, padronizada ou chefiada por Jairo, principal da sinagoga, levaram-o até um precipício, tentando lançá-lo abaixo, mas ele passou pelo meio deles e eles conseguiram capturá-lo, porque é assim, é aquele, e é assim do meu Espírito. Ele é semelhante ao vento, ele passa aqui,
ele passa lá, ninguém consegue paralisar, ninguém consegue parar. Veja, meus amados irmãos, até a tumba tentou paralisá-lo, mas no terceiro dia pela manhã, no domingo, as mulheres foram até o sepulcro, a pedra tinha sido removida, estava um anjo sobre a pedra que dizia a mesma mensagem poderosíssima: mulheres, porque vocês procuram entre os mortos que vive chato, e tem para ele, tem faixão para ele, amassam para ele, sacerdote não para ele, demônio não para ele, amassam para ele, a culpa não para ele, nada paralisou Jesus, ele vai paralisar você não, porque o Senhor chama sobre ele, ele pega sobre a tua vida, ninguém vai parar debaixo de crítica, debaixo de perseguição, debaixo de fofoca, de maledicência, de macumbaria. Você não vai parar, mulher, você não vai parar, homem, vai até o fim. Não parar o nosso Cristo. Ele é superior aos anjos. Porque, ainda que os anjos tenham poder, tenham força, os anjos não se comparam ao poder de nosso mestre. Sabe o que é triste? É que nos cultos da atualidade, para alegrar a rapaziada e a moçada, grita-se o anjo está passando na igreja, e as pessoas pulam, e as pessoas rodam, as pessoas marcham, mas se diz que o homem de Nazaré, o homem das mãos curadas, eles são se manifestando, você se manifestou, a bonita se prova, a bonita essa oração, e sobre isso, diz a Bíblia, que Jesus irá derramar sobre a vida dos seus uma graça sobrenatural. Você comporta quem adora, tem unção para quem adora, tem força para quem adora, tem uma injeção de ânimo, uma injeção que vai impulsionar a igreja que adora o nome do Senhor. Aleluia! Meu Deus, Pai, aleluia! Ele não para por aí. Continua o escritor aos Hebreus denunciando e mostrando que Jesus é superior a todos os que vieram antes e os que posteriormente viriam. A partir, meus amados irmãos, do versículo 8, do capítulo 1 ainda, a Bíblia por Jesus irá nos mostrar que Jesus é um rei, de um reino superior ao reino da antiguidade, ou seja, o reino de Jesus é maior que o reino de Davi. O reino de Jesus é maior que o reino do sábio Salomão. O reino de Jesus é superior ao reino de Uzias. O reino de Jesus é superior ao reino de Uzias. O reino de Jesus é superior ao reino de Ezequias. O reino de Jesus é superior a todos os reinos que existiram sobre a terra. Por que é superior? Porque Davi era bom, mas morreu. O trono ficou vago. Salomão era bom, mas morreu. E o trono ficou vago. Uzias era bom, mas morreu. E o trono ficou vago. Seu reinado passou. Ezequias era bom,
Terapia morreu, e o seu trono ficou vago, passou a sua época, passou o seu reinado. Todavia, o trono de Cristo é um trono sempiterno, pois de eternidade a eternidade Jesus reina. Ele é o Pai da eternidade. Veja que interessante, antes de existir o tempo, Ele é o Criador da eternidade. Ele é o Alfa e Ômega, pela revelação que deu ao servo João na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse. Ele diz a João: não temas, pois eu sou o primeiro e eu sou o último. Morri, mas este estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno na palma das minhas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou não tem princípio, não vou não tem fim. Para vocês foi um susto a minha morte, mas tudo estava planejado. Era tudo lembrando deste princípio. Pois a minha morte eu salvei, pois a minha morte eu libertei, pois a minha morte eu curei, pois a minha morte eu não tenho saído só perto do pó e não tenho necessitado. Jesus é superior a todo reinado que existiu e que existe sobre essa terra, pois o seu reinado é eterno. O escritor aos Hebreus não se contenta ainda com estas verdades e continuará fazendo uma defesa da fé, uma apologética da fé, e ele irá nos mostrar que dentro desta carta ela irá tratar de coisas superiores. Já deu para os mais atentos perceberem que esta é a carta que nos mostra o melhor de Deus para todos nós. E essa escritura está mostrando para aquela multidão que queria retornar à prática da circuncisão, queria voltar a sacrificar touros, queriam voltar a sacrificar ovelhas e bodes para serem livres de seus pecados. Dentro da carta que mostra a superioridade da época que nós vivemos hoje, no capítulo de número 3, a Bíblia nos mostrará por esta carta que o escritor, ele entende que Jesus será superior a Moisés. Agora, não levando em prática, ou não levando em conta Moisés como profeta, mas como o legislador, aquele por quem veio a lei mosaica. No capítulo 3 e no versículo de número 3, irá dizer: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ou seja, a glória de Jesus é superior à glória de Moisés. A palavra de Jesus é superior à palavra de Moisés. Versículo de número 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés era de fato um homem manso, mas certo dia foi tentado a não exaltar o nome de Deus no meio do povo. Vocês se lembram do dia da provocação, quando Israel reclamou a Moisés: para que nos trouxeste aqui, para que viéssemos a morrer no meio desse deserto? E Moisés vai falar com Deus, e Deus diz: eis uma rocha. E Deus diz: fala a rocha. Toque na rocha. Moisés vai, e com muita arrogância, ele fere a rocha com seu cajado. A rocha representava o Jesus, que haveria de ser ferido em favor de nós todos. A água que brota, que jorra, representando o novo batismo, que o divino seria do Espírito Santo de Deus. Mas o texto continua mostrando que Jesus é superior a Moisés. Moisés pecou,
e por isso não pôde entrar na terra prometida. Mas este Jesus, diz a Bíblia, não se achou pecado em sua língua, pois foi levado como ovelha imunda ao matadouro perante os seus assassinos, e não abriu a sua boca em lugar nenhum. Versículo 6 diz: mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservados firmes a confiança e a glória da esperança até vir. Nós somos a casa de um Cristo que é maior do que Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde você chega, Jesus deve governar você. Jesus deve estar no seu interior e ter liberdade para trocar as coisas de lugar, pois se ele é o dono da casa, ele pode pegar o sofá da sala e colocar no banheiro, pois se ele é o dono da casa, ele pode pegar o fogão e colocar na sala, pois se ele é o dono da casa, ele pode pegar a cama e colocar no quintal. Você diz que pertence a Cristo, você diz que é servo de Cristo, mas sabe o que é interessante? Quando ele manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Que negócio é esse? Quando ele manda você ir para a esquerda, você vai para a direita. Não existe esse tipo de atitude no meio do Evangelho. Ou é ou não é. Ou está firme ou não está firme. Ele pertence a Cristo ou não pertence a Ele. Se você confessar Ele como Senhor da sua vida, deixa Ele montar a sua trajetória e guiar a sua caminhada. Jesus é superior a Moisés, um legislador superior ao legislador da antiga aliança. A Bíblia diz que o escritor continuará elencando, enumerando a superioridade de Cristo. No capítulo 4, ele nos mostrará que no Novo Testamento existe um descanso superior ao descanso da antiguidade. Você se lembra que no 7º dia diz a Bíblia que Deus descansou. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, não quer dizer que Deus se cansa, pois a Bíblia diz que o Senhor Deus não se cansa nem se fatiga. Os jovens se cansam, eles trocam as pernas, eles cabaleiam, mas o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. E aqui, nesse texto bíblico, a palavra do Senhor nos mostrará claramente que há um repouso que está acima do repouso da antiga aliança. A Bíblia diz: lembre-se do sábado para o santificar. Era o dia do descanso do povo de Deus. Mas, quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos que a adventista do 7º dia é uma seita maligna e diabólica. Ninguém deve guardar o sábado. O nosso descanso é superior ao descanso chamado sábado. Jesus é o nosso descanso. Portanto, a palavra é: descansa no Senhor. Nós não paramos de batalhar apenas no sábado. Nós não paramos de lutar apenas no sábado. Nós não descansamos apenas no sábado. Para a igreja do Senhor, do Novo Testamento, o descanso é todos os dias. Os adventistas dizem: santifique o sábado para descansar. Vocês não farão nada no sábado. Mas o Escritor diz que o verdadeiro cristão que segue a Jesus Cristo descansa nele. E onde caracteriza-se esse descanso? Esse descanso não é apenas no sábado. No domingo estamos descansando. Na segunda estamos descansando. Na terça estamos descansando. Na quarta estamos descansando. Na quinta estamos descansando. Na sexta estamos descansando. No sábado estamos descansando.
e recomeça. Domingo, primeiro dia, estamos descansando, porque Jesus nos faz descansar. Descansa em Cristo. Talvez você chegou nessa reunião, as coisas vão mal na tua casa, vão mal na tua parentela, vão mal na sua finança, seu coração está triste, você está magoado, sendo atormentado por Satanás, mas Cristo chama você hoje para descansar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Descansa, pois, no Senhor. O nosso descanso é maior. Aleluia. Oh, glória. As coisas vão mal, mas Cristo chama você para descansar nele. Aquieta o teu coração, acalma a tua alma, como o salmista diga mesmo hoje, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Está difícil, mas vai andando, está complicado, mas vai adorando. A caminhada é difícil, tem espinhas no caminho, adversidades, barreiras. Aí vem o nosso Deus, ele pega o profundo de hoje, a criança de ferro, e Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa nele, Oh, glória. descansa nele. Glória, Senhor. Aleluia. O nosso descanso é superior ao sábado, a prática da antiga aliança. Meus irmãos, observem ainda comigo, rapidamente, pois caminhamos desde já para a conclusão. Permita-me adiantar esta leitura bíblica. Observem no capítulo 4, no versículo 7, a conclusão desta minha fala, que Cristo é um descanso superior ao descanso da antiga aliança. Versículo 7 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Determina outra vez, um certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Qual é o repouso do povo de Deus? É Jesus Cristo, o Nazareno. Você pode repousar nos braços dele, e tal qual João, reclinar a cabeça no seu peito e ouvir as batidas do seu coração. Quão prazeroso não era para João, o discípulo amado, poder ouvir a respiração de Cristo acima dos seus ouvidos. Quão era prazeroso para João assentar ao lado de Cristo na noite que o mesmo seria traído. Quão prazeroso não foi para João saber que Jesus, no terceiro dia, aquele que amava a sua alma, havia ressuscitado e a morte não tinha o paralisado. Repouse no Senhor, descanse no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E ainda falando sobre superioridade, no capítulo 4 ainda, no versículo de número 9, olha aí o que dirá a palavra do Senhor. Capítulo 4, meus irmãos, no versículo de número 9, a Bíblia diz: porquanto resta ainda um repouso, resta ainda um repouso, resta ainda um repouso, eu repito, resta ainda um repouso, ou seja, pode tudo estar ao seu redor desmoronando, caindo, mas Jesus é o seu repouso, Ele é o seu abrigo na tempestade, está contigo, na tormenta, está contigo, no vento, está contigo, está por cima, está contigo, por baixo, está contigo, você entra, está com você, você sai, está com você, você vai, está com você, você retorna, Ele está com você, descansa nele. O texto irá nos mostrar que Jesus também tem um sacerdócio superior
ao sacerdócio da antiga aliança. Veja por gentileza, por favor. Ainda neste capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que isso quer dizer? Jesus é maior do que Arão. Observe que o sacerdote do passado, ele levava um cordeiro, um touro, até o santuário de Deus, o tabernáculo, e degolava esse bezerro, e com aquele sangue untava os pecadores, e isso era tido como uma limpeza espiritual. Mas todas aquelas orações, todas aquelas oblações, todos aqueles símbolos, todas aquelas obras apontavam para um sacrifício perfeito, um sacerdote perfeito, um sacerdócio perfeito ainda. Este é o sacerdócio de Jesus. Pois o sacerdote da antiga aliança, quando matava o cordeiro, sacrificava pelo povo e por ele mesmo. Jesus só sacrifica-se pelo povo, porque ele é puro. Agora veja que linda essa analogia. Jesus, ele é um sacerdote, mas ele também é o cordeiro. Ele é aquele que vai descer o facão no pescoço do sacrifício, mas ele é aquele mesmo que coloca o pescoço na frente para receber o golpe. Ele é o executor e a vítima ao mesmo tempo. Ele é o sacerdote que mata o sacrifício, e ele é o sacrifício do sacerdote que mata. Que coisa bela, meus irmãos, porque isso mostra que ninguém matou Jesus, ele mesmo se entregou em favor de nós todos. E a Bíblia diz que ele é um sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe que nós passamos, porque em tudo ele foi tentado. Você imagina se você fosse um sacerdote naqueles dias da antiga aliança, você tem que sacrificar pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado, mas você não é onisciente. Você não sabe do pecado de todo mundo, mas Jesus conhece. E é por isso que ele é o melhor sacerdote, sabe por quê? Porque ele também foi tentado como você é tentado hoje. É por aí, é verdade. O presbítero Jesus já foi roubado? Sim, Jesus roubava ele. Você já foi roubado? Ele sabe o que é ser roubado. Você já foi traído? Já foi traída? Então, Jesus também foi traído pelos seus. Ele sabe o peso, a dor de ser traído. Alguém inventou uma calúnia com o teu nome, sujou teu nome na praça, tentou sujar você? Jesus também foi criticado, chamava ele de filho de Beelzebul. Ele expulsa demônio no nome do príncipe dos demônios. E aí ele disse: mas pode Satanás expulsar a Satanás? Não pode. Você já ficou doente, já ficou ferido, angustiado. Jesus, no Monte das Oliveiras, sangrou grandes gotas de sangue através dos seus poros capilares. Ele sabe o que é chabuche, ele sabe o que é chamagoado, ele sabe o que é chapudache. Por isso que ele é a pessoa perfeita para auxiliar você nessa situação. O sacerdócio dele é superior ao sacerdote da antiga aliança. Agora veja aí, que o sacerdócio de Cristo continua exercendo. É superior à aliança da antiguidade. Capítulo de número 8, a partir do versículo 6. Não lerei. Apenas frisarei um versículo. Versículo 13. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, esse envelhece. Perto está de acabar. Sabe o que está dizendo aqui?
Não adianta vocês matarem cordeiro. Não adianta vocês serem circuncidados, cortarem a pele da genitália, para representar uma aliança com Deus. Deus não quer nada disso. Ele quer a circuncisão do coração. Porque a aliança nova que ele faz com o seu povo não está fundamentada nas obras da carne, no que o homem lhe oferece, mas no que Cristo lhe ofertou no alto da cruz. É linda esta passagem. Nos mostra que nós vivemos numa aliança superior à aliança do antigo. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje, para a igreja atual? Nós vivemos melhor hoje como cristãos do que vivíamos antes. Quer ver me deixar doente? É o cristão reclamando, que só pega o microfone para reclamar. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Tem que chamar ele de dodói. Ela de dodói. Se eu sou um ímpio, eu entro na igreja, o camarada que é para pregar a mensagem, fica lá reclamando de tudo. Eu penso assim, rapaz, o camarada cristão está mais lascado do que eu. Eu não vou aceitar Jesus. Para quê? Se eu é melhor do que ele que está pregando. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Para quê? Se eu é melhor do que ele que está reclamando da vida aí. Não pensem nas coisas do passado. Você é melhor hoje do que era antes. Quem era você antes de se converter? Um prostituto, uma prostituta, um vadinho, uma vadia, um lingaruda, uma lingaruda, um mentirosa, mentirosa, um sem vergonha, um pilantra, um ladrão. Veja, salvo, é remido, é lavado, santificado e vai morar no céu. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Não reclame hoje, mas não vai a Cristo. Porque antes você estava com o passaporte carimbado para o inferno, nas regiões inferiores. Hoje você está subindo, subindo e subindo. Oh, Deus, aleluia! Pare de reclamar. Você está melhor hoje do que você estava antes. Eu estou dizendo para eles, vocês estão melhor agora que servem a Cristo do que quando vocês serviam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés matava, a graça traz vida. Se pecasse na lei, dependendo do pecado, você era apedrejado, mas na graça, mulher, aonde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, não, Jesus. Nem eu te condeno, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A graça é aquela que nos mantém, que nos segura, mesmo quando nós pecamos. Você merece estar aqui. Eu mereço estar aqui. Nós não merecemos. Não é uma obrigação estar na casa de Deus, é um prazer. Não é uma obrigação ministrar a palavra, é um prazer, é uma alegria. Aleluia! Nós estamos melhores hoje do que estávamos antes. E esta é a tônica desta carta. Estamos melhores hoje do que estávamos anteriormente. Observe, por gentileza, rapidamente, capítulo 9. Ou escrito na carta das melhores coisas que Deus tem para nós. Porque quando o pregador diz assim, Deus tem o melhor para você, o que você pensa? Tem gente que pensa no carro importado, numa mansão luxuosa, numa casa no Caribe. Tem gente que pensa numa conta gorda, pensa no emprego dos sonhos. E tudo isso não é pecado você querer isso. Todavia, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele tem coisas melhores para nós do que todas as coisas que existem nessa terra. A aliança é superior. Ele vai continuar falando sobre superioridade. Ainda no capítulo 9, já no capítulo 9, no versículo 8, a Bíblia irá nos mostrar que nós temos um santuário, um templo, superior ao templo do passado. Porque no tabernáculo que foi erguido por Moisés,
Só sacerdotes como sacerdote entrava. Se imagine se fosse hoje. Nós estaríamos lá fora. E um sacerdote, sumo sacerdote com os outros sacerdotes, estariam aqui dentro sacrificando. E nós lá fora esperando ele terminar o sacrifício. Mas no tempo atual, nós estamos dentro dele, inseridos nele, para louvar a Cristo, para adorar a Cristo, para engrandecer a Cristo, para tributar a ele toda a honra e toda a glória. Um tempo superior. Ainda no versículo 23, vai mostrar que temos um sangue superior. Lá no capítulo 10, irá nos mostrar que nós temos hoje um sacrifício superior. Porque tendo, capítulo 10, a lei é a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que eles tiram. De outra maneira também, deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano você faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue nos chouros e nos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo preparaste, é o corpo de Cristo. Holocaustos e orações pelo pecado não agradaram. Então disse: eis aqui venho, é Jesus. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer ao Deus a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Um sacrifício perfeito. O sacrifício da nova aliança, o sacrifício da nova aliança é superior ao sacrifício da antiga aliança. O sangue de Jesus é mais poderoso que o sangue dos bodes, dos camelos, das ovelhas. Porque o sangue dos camelos e das ovelhas apenas cobriam o pecado. Isso aqui, ó. Cobriam o pecado. O sangue de Jesus não cobre o pecado. Ele faz o pecado desaparecer. Por isso que a Bíblia diz: eu apago as suas transgressões e dos teus erros não me lembrarei mais. Quando Cristo perdoa você, não joga da tua face o que você fez. Eu te perdoei, mas lembra do que você fez no passado. As pessoas são assim, né? Mas você lembra que você ficou olhando para ela quando passou pela gente? Cristo não. Ele perdoa e está perdoado. Ah, mas você lembra que no passado você me xingou disso e daquilo? Cristo não. Ele perdoa você. E você não precisa ficar a vida inteira ali pedindo perdão. Ele me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não! Não precisa matar animal, não precisa fazer sacrifício nenhum. O sangue de Cristo é suficiente. Sabe o que é triste? As pessoas continuam fazendo sacrifício inútil hoje. Ah, pequei! Eu vou me ajoelhar em cima do milho para ver se Cristo me perdoa. Vou subir no monte, sacrificar para obter o perdão de Deus. Ah, eu vou jejuar para ver se Deus me perdoa. Isso tudo é obra, isso não presta para você receber o perdão da parte de Deus. Para receber o perdão de Deus, é só isso aqui, ó. Cristo me perdoa, me limpa, me purifica, e acabou. Só isso, ele, só. Eu não preciso me jogar no chão e ficar rolando, não. Me machucar, não. Há religiões que até hoje, quando pecam, eles praticam a autoflagelação. Um ramo do catolicismo ainda pratica isso. Quando eles erram, eles fazem um chicote assim, ó. Eles se ferem, eles se ferem. Mal entendem eles que a ferida verdadeira foi feita há mais de 2000 anos atrás. E o sangue que é derramado nas costas deles, para nada presta.
de nada vale. O sangue poderoso é o sangue de Jesus. O sangue superior é o sangue de Jesus. Se você se arrepender, Ele vai perdoar você. É só confessar. Pois o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Só confessa diante de Cristo. Ore, fale com Ele, e Ele irá perdoar você. Aleluia. Meu Deus, 9:32. Recomendações de toda essa epístola, para nós concluirmos, frases diretas, em vista de tudo aquilo que foi falado aqui, tudo que foi exposto. Você precisa guardar isso. Eu vou começar a falar agora, se você não conseguiu guardar. Primeiro, a recomendação do Espírito é: tenhamos foco em Jesus. Capítulo 12. Tenhamos foco em Jesus. Capítulo 12. Versículo 12 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você tem que olhar para Jesus. Pare de ficar baseando na sua fé no que os outros fazem. Quem não pode errar é você. Até porque o único pecado que pode nos levar para o inferno não é o pecado do outro, é o nosso pecado. A Bíblia diz: olhando para Jesus. Olhemos para Jesus. No versículo anterior, versículo 1 do capítulo 12, o escritor vai nos mostrar que a caminhada cristã é como uma carreira, é como um atleta. Paulo também usa essa figura, é um atleta que vai correndo. E esse atleta ele precisa ter foco. Porque se ele não tiver foco, o que ele faz? No cansaço, ele para na beira do caminho e se assenta. Para de caminhar. Foco em Jesus. Mas fulano de tal pratica esse pecado aqui. Problema dela. Ela vai para o inferno. Se ela for, você vai junto. Mas fulano de tal faz isso aqui, eu também vou fazer. Como diziam as mães, você não vai para o mundo. É o que Cristo diz a nós esta noite. Foco em Jesus. Tenhamos foco em Jesus. Olhe para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundava. Quando parou de olhar, começou a afundar. A luta vai afogar a tua fé, se você não permanecer com os olhos fitos na pessoa bendita de Jesus. E como eu olho para Jesus? Lendo Bíblia. Se aprende sobre a vida dele, a obra dele, o amor dele, a graça dele, a caminhada dele, a trajetória. Segunda recomendação. A Bíblia irá nos mostrar, no versículo de número 15, que nós precisamos almejar uma cidade superior. E essa cidade superior é voltada para a chamada fé. Eu irei mostrar, mas fiquemos rapidamente aqui. Versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele, por quem? Jesus, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No versículo anterior a este, 15, a completude dele diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma cidade futura. Quem quer morar para sempre em Floresta, levanta a mão e diga glória a Deus. Se você morar para sempre em Floresta, quem quer morar para sempre em São Francisco, diga eu. Quem quer morar para sempre no Brasil, diga amém. Não? Quem quer morar na Jerusalém celestial, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A nossa casa está lá. A nossa morada não é aqui. Nós não somos cidadãos terrenos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E Cristo disse: eu voltarei para levar-nos para mim mesmo. Se prepare. Jesus veio arrebatar
sua igreja. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé, por gentileza. Nós estamos indo para Jerusalém celestial. Nós estamos indo para Jerusalém celestial. Versículo 12, na consideração, diz: deixa o pecado. Deixa o pecado. Assim como os judeus deveriam deixar para trás a prática da circuncisão, a lei de Moisés, nós, a igreja, precisamos deixar o pecado de lado e abraçarmos Jesus. Em último lugar, aceite as repreensões do Senhor. Versículo 11 do capítulo 12 diz: na verdade, toda correção, no momento, não parece ser de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E essa repreensão tem a ver com o versículo 12, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E esse Cristo diz isso. Ele já dá uma resposta para quem pensa que ele mudou. Não, eu não preciso ficar de bem com ninguém. É só com Deus que eu preciso ficar de bem. Ah, é? Versículo 8 do capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sabe o que isso quer dizer? O que era pecado no passado é pecado hoje ainda. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Deus. Dá testemunha, que tem irmão que não olha nem no olho do outro. Como que é ver a face de Cristo se não consegue contemplar aquele que é semelhante a Jesus na terra? Ficam cheios de picuinhas, de intriguinhas, enquanto o inferno é um reino organizado, é um império, aliás. Nós vivemos num reino, Satanás vive num império. Porque império fala de impiedade, de força, de escravidão. Reino não. Reino fala de paz. Reino fala de lei. Sobre a cabeça, por favor. Deus abençoe o teu povo. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos. Que o Senhor possa cada dia mais, meu Pai, colocar sobre a nossa mente a consciência de que nós já passamos das trevas para a luz. Nós já saímos, ó Deus, de um cativeiro, de um charco de lodo horrível. E os nossos pés hoje estão firmados numa rocha eterna chamada Cristo, rejeitada pelos seus edificadores. Mas essa veio a ser a principal rocha que ensina. Aquele que edificar sobre ela irá bem. Aquele que fazer dela o seu fundamento terá a vida eterna. E eu peço, não permita, meu Pai, que nos desviemos desta santa verdade que é a tua palavra. Ó Jesus, no meio dos homens, no meio das hostes espirituais desta noite, no meio das potestades, quer sejam elas divinas, quer sejam demoníacas, eu quero anunciar nesta noite que Jesus é o maior. Jesus é maior do que esta doença. Jesus é maior do que o câncer. Jesus é maior do que a hepatite B, C e A. Jesus é maior do que o tumor. Jesus é maior do que a própria morte. Ó Cristo, o Senhor é maior do que a sepultura. O Senhor é maior do que essa porta fechada. O Senhor é maior do que essa tristeza. O Senhor é maior do que esse pecado que foi praticado. O Senhor é maior que a fraqueza do teu povo. O Senhor é maior do que todo homem que existiu, que existe e há de existir sobre a terra. O Senhor é maior do que os demônios. O Senhor é maior do que o inferno inteiro de pé. O Senhor é maior do que Abraão. O Senhor é maior do que Isaac. O Senhor é maior do que Jacó. O Senhor é maior do que Saúl. O Senhor é maior que Jeremias. O Senhor é maior que Sofonias. O Senhor é maior que Isaías. O Senhor é maior que Malaquias. O Senhor é maior do que Joel. O Senhor é maior do que Miqueias. E atrás desta vez, o Senhor é maior, Pai Santo, que o problema que essa mulher tem enfrentado. O Senhor é maior que a dificuldade que esse homem tem enfrentado. Ele tem reclamado, ele tem reclamado.
chegando, mas parece que a solução não chega nunca, parece que a vitória não chega nunca. Eu declaro nesta noite que o tempo de cantar chegou, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de dar culto, de ação de graça. O Senhor é maior. Nos abençoe, Senhor, nos guarda, nos livra, Pai, na saída por essas portas. Leva-nos debaixo da tua graça, das tuas mãos poderosas. Livra-nos da bala perdida do homem sanguinário. Livra-nos da pealada de todo tipo de acidente, de toda investida dessa Satanás. Que o Senhor possa nos tratar, cuidar de nós, bendito dos teus olhos. Leva-nos em paz e dá-nos uma noite de sono tranquila. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Erga sua mão, por gentileza. O amor, a graça, a paz, a comunhão e as ricas consolações com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, e todos nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus. Dizemos alegremente nesta noite: amém. Que Deus vos abençoe. As palmas dele bem forte. Ao nome de Jesus. Não queira ficar em Floresta, nem em São Francisco. Nossa cidade é o céu. Está dominada em nome de Jesus. Vai ter mais leve agora. Paz, missionário. Vai com Deus, tá? Vai, Deus. Pessoal,